E aí galera, beleza? Boa, como é que nós estamos? Meu nome é André Moraes e vamos voltar a falar de atualidade. Nesse início de junho, uma pauta está me preocupando bastante. Hoje eu acompanhei o dia todo, inclusive pessoas mais ligadas à esquerda, debatendo sobre essa manifestação de domingo, né, antifascista, antirracista. Bem, a primeira coisa que eu queria dizer é que em momento nenhum a gente pode negar a importância dessa luta, dessas bandeiras, né? E é bom que ela tenha se explodido nesse momento. Na verdade, nós já vínhamos falando muito sobre isso. O racismo é um assunto muito constante em nossas atuações aqui nas redes sociais. Minha, né, especificamente. A gente já fez vídeos sobre isso e vamos continuar fazendo. O fascismo é um movimento que vem tomando corpo. Não vou dizer que nós temos um partido fascista, mas nós temos grupos que cada vez mais ganham, né, visibilidade e popularidade justamente com ideias semelhantes ao que o Mussolini implementou, ao que o Hitler implementou. Ideias ligadas a um extremo nacionalismo, a um comportamento moralista cristão muito grande, ideias ligadas a valores extremamente, não vou nem dizer conservadores, que eu não vou agredir os conservadores, mas reacionários, né? Então, esse tipo de comportamento, de negacionismo, de agressões, né? Eles se misturam em grupos que vêm surgindo, né? Não precisa citar nome de ninguém, mas vocês têm acompanhado os 600, 300, enfim, esses grupos que a gente tem dúvidas sobre o seu posicionamento, assim, na visão que eles têm sobre o mundo. Então eles se aproximam muito desses grupos, né, pelo menos suas ações. E nesse contexto a gente tem que lutar, né? É um momento fervoroso devido à morte do George lá nos Estados Unidos, várias mortes aqui no Brasil. Hoje eu me peguei com a tragédia do Miguel, né? Que é mais um ato de negligência com a vida negra. Como é que você coloca uma criança de 5 anos no elevador? Enfim, né? Mais um ato. E nesse momento a gente vem passando por esse barril de pólvora, né? E aí manifestações ocorreram domingo, eu já dei meu posicionamento aqui, né? E outras ocorrerão e outra ocorrerá no domingo que vem. Puxado, principalmente pelo que eu tenho visto, por militantes do PSOL. Né? Praticamente todos os deputados do PSOL eu vi se manifestando nas redes sociais favoráveis, inclusive o Glauber está num bate-papo, né? Fez uma live com o Santa Cruz, né? Com o Santa Cruz, o roqueiro. O roqueiro, um posicionamento mais parecido com o meu, a não ida para essa manifestação, e o Glauber do PSOL mais fervoroso para essa manifestação que vai ocorrer no Rio de Janeiro e também em outras capitais do Brasil. Meu ponto de vista já está claro para muitos, eu tenho um medo muito grande. Primeiro, com a questão da saúde pública. Eu estou vendo que meus amigos, pessoas conhecidas, estão pegando essa doença, cara. Chegou nos bairros, né? Meu ex-sogro, a avó da minha neta pegou, minha filha teve sinais, é, amigos meus de grupo conversou comigo hoje, que se internou hoje. Então, chegou, né? E nesse momento que a doença chegou, que a gente está vendo bairros periféricos já entrando nos principais, né, ultrapassando a Pituba, marcar uma manifestação quando as autoridades, e aí com eu posso dizer que o prefeito de Salvador tem feito um trabalho glamouroso nesse contexto de combate ao Covid. Ele tá dizendo, gente, estamos chegando no limite. As UTIs estão quase tomadas, tá certo? Então, justamente agora a gente vai fazer algo que a gente tanto criticou, né? Será que agora é hora de manifestação? As críticas em relação às manifestações bolsonaristas, elas eram evidentes não só pela pauta antidemocrática, mas também pela aglomeração que causava e que, de certa forma, ia de encontro às recomendações, inclusive da OMS. E nós agora vamos fazer a mesma coisa. Eu simplesmente eu tento manter minha coerência.
E a minha coerência, ela vai tentar todo o tempo estar acima das coisas. Eu não vejo, sinceramente, nesse momento, ambiente para manifestações, para aglomerações. Eu não vou nem falar da violência que pode ocorrer em repressão a essas manifestações. É evidente que essas manifestações não terão o tratamento das forças de segurança que tem o tratamento dos bolsonaristas. Ou será que a gente está acreditando que policiais também não têm partido político, não têm posicionamento eleitoral? Vocês viram a imagem do policial saindo abraçado com uma militante bolsonarista com um cacetete na mão. Veja se como aquele policial trataria um manifestante antifascista. As narrativas, elas estão explosivas. O governo federal diz que esse movimento é de terrorista. Um movimento pró-democracia, um movimento antirracista, antifascista. Por que eu afirmo que o movimento deles, quando eu falo deles, dos antidemocráticos, são antidemocráticos? Um certo amigo, um amigo meu, chegou para mim e falou assim: André, não é um movimento que é antidemocrático, são algumas pessoas nas manifestações que têm faixas, intervenção militar, fechamento do Congresso, fechamento do STF. Vamos imaginar, já que só são algumas pessoas com faixas, por que você não vê uma faixa ali questionando Queiroz em favor da CPI da fake news? Será que se uma manifestação pró-Bolsonaro em Brasília, eu aparecer com a faixa "Viva a CPI das fake news", os manifestantes vão deixar eu ficar na manifestação? Deixam aquelas faixas estarem nas manifestações porque são coniventes com aquelas faixas. São favoráveis àquelas faixas. Existe um grupo hoje, e isso é inegável, que se pudessem, fechava Congresso, fechava STF, deixava o Jair governar sozinho. É a coisa que eu mais escuto, são as pessoas dizerem, e os bolsonaristas dizerem, não deixam ele governar. O que é que faça para ele governar? Deixa ele sozinho, com o poder nas mãos. Então, o governo hoje joga muitas fichas que essas manifestações de domingo elas sejam uma tragédia. Não no campo numérico, mas principalmente no campo de um conflito que, infelizmente, tem chances de ocorrer. É democrático ir? É. É contraditório com o discurso do fica em casa. E é também um perigo muito grande para favorecer aqueles que querem o caos. Aqueles que querem isso aqui para dizer que a nossa democracia está ameaçada por grupos, etc, 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 etc. Então é muito preocupante. Percebam que em várias cidades norte-americanas foi estabelecido estado de sítio. Toque de recolher. O Estado tomando medidas anticidadãs, no sentido por causa das manifestações. Não foi por causa de doença, de aglomerações que causam doença, nada disso. Foi por causa das manifestações. Então quem for, vá com muito cuidado, proteção, manter distância. Estarei lá porque eu concordo com o conteúdo. Eu não estou concordando com a forma. Beleza? E acredito que teremos outros momentos para estabelecer manifestações e tomar as ruas, sim, pró da democracia, na luta contra o racismo e na luta antifascista. Beleza? André Moraes está na área, um abraço a todos, fiquem bem, se inscrevam no canal, me segue lá no Instagram, André História, @André História, beleza? Um abraço.